Agora eu quero saber de você. Sabia que é possível criar abelhas em casa? Comunidades indígenas aqui no nosso estado já estão desenvolvendo essa atividade com espécies de abelha sem ferrão. E é o que a gente acompanha agora com o Anderson Lima. Elas são fundamentais para a natureza e colaboram de maneira crucial com a biodiversidade. Sem falar que ainda produzem um alimento bastante saboroso, o mel. As abelhas até causam medo em muita gente, mas a verdade é que algumas espécies conseguem se adaptar bem perto de humanos. O André sabe bem disso. Técnico do Instituto Agropolos do Ceará, ele é um dos responsáveis pelo projeto que busca incentivar o cultivo de abelhas sem ferrão aqui no estado. A nossa ideia é valorizar o conhecimento tradicional, né, e também a produção de mel, né, como uma fonte alimentar para as comunidades indígenas, né? Na comunidade indígena dos Tremembés, em Itapipoca, litoral oeste do estado, local escolhido para o pontapé inicial do projeto, André apresentou a caixa didática, feita de madeira e vidro, para que alunos possam ver as abelhas trabalhando em todo o processo. A nossa ideia é valorizar esse conhecimento tradicional e também oferecer para as comunidades indígenas uma possibilidade de educação ambiental, né, porque a ideia é que sejam formados meliponários em terras indígenas. A gente está plantando essa sementinha lá nos Tremembé da Barra do Mundaú, em Itapipoca. A caixa deve permanecer na comunidade após o curso, que será virtual, justamente para que indígenas possam desenvolver a produção local de mel. Mas, segundo André, a prática também é possível em centros urbanos. A ideia é criar na caixa racional, né, ou até em outras caixas simples que também já é de uso tradicional, né, das comunidades sertanejas, né, em todo o Brasil. Essa é uma caixa que ela se divide, né, tem o ninho, o sobreninho, né, e aqui as abelhas elas fazem a sua postura, né, colocam os seus ovos, as larvas e os potes de mel ao redor, mel, pólen, né? A exploração racional da produção de mel de abelha pode contribuir para a preservação das espécies e ainda garantir ao meliponicultor a chance de obter um mel de alta qualidade. Existem entre 250 e 300 tipos de abelhas sem ferrão no Brasil, que é um dos países do mundo com maior diversidade desses insetos. E recentemente aqui no Ceará foram classificadas 20 novas espécies. Mas a mais comum por aqui é a jandaíra, que produz um mel bastante cobiçado e saboroso. Aliás, tem um pouquinho por aqui, eu vou já saborear. Mas André, o mel é muito importante nesse processo todo, né? Isso, o mel é o principal produto das abelhas, né? O que tem mais visibilidade. E ele é especial porque elas visitam plantas nativas, né? Então tiram resinas dessas plantas para fabricar os potes, onde o mel ele vai ser maturado. Então, esse processo de maturação, ele vai atribuir sabores e aromas especiais a esses méis. Bom, André, chegou a hora da gente saborear aqui o mel da jandaíra, que, aliás, você extraiu de começo na sua própria casa, né? Isso, eu tenho uma meia dúzia de caixas, né? E onde eu tiro uma pequena produção para os amigos, quando visita a casa, para a gente degustar, para colocar em algum alimento. Então bora lá, vamos saborear.